Nos anais da história americana, há histórias que muitas vezes não são contadas, narrativas silenciadas pelo tempo e pelas circunstâncias. Hoje trazemos à luz um capítulo oculto que se desenrolou a 5 de março de 1959 no coração do Arkansas, um incidente de que poucos ouviram falar, um massacre que a história tentou apagar. Na escola industrial para rapazes negros do Arkansas, uma tragédia sinistra foi desencadeada envolvendo adolescentes negros cujas vidas foram apagadas numa chama de ódio. Esta história serve como uma recordação arrepiante da dolorosa luta pelos direitos civis durante uma época tumultuosa. 1. O incêndio no dormitório. A hora sinistra das 4 da manhã marcou o início de uma tragédia impensável na Arkansas Negro Boys Industrial School. Num ato de traição indescritível, o pessoal abandonou o seu dever, selando a entrada do dormitório com um cadeado. Dentro daquelas paredes, 69 adolescentes negros ficaram presos, vidas inocentes enredadas num ato de terror calculado. As chamas engoliram o edifício, lançando um brilho sinistro que contrastava fortemente com a inocência das jovens vidas que consumia. O desespero pairava no ar enquanto os adolescentes, meras crianças, lutavam para escapar. No meio do caos, 48 conseguiram sobreviver saltando das janelas, mas o inferno ceifou a vida de 21 almas, cujos gritos foram silenciados para sempre. Não se tratava de um acidente. Era uma recordação arrepiante do ódio racial que graçava na época. A entrada trancada tornou-se uma barreira de separação entre a vida e a morte. O fumo sufocava o ar. O calor era insuportável e as súplicas angustiadas dos adolescentes presos ecoavam no inferno. Enquanto as chamas se alastraram, 48 jovens vidas desafiaram as probabilidades, escolhendo o desespero em vez do desespero, saltando para a segurança. No entanto, para 21, a salvação era ilusória. O incêndio não só deixou cicatrizes físicas nos sobreviventes, como também feridas emocionais profundas. Este trágico acontecimento serve para recordar as tensões raciais e a injustiça sistêmica que marcaram a época. Este incidente terrível é um pedaço de história que deve ser desenterrado e reconhecido. Nas próximas sessões, iremos aprofundar a vida destes jovens rapazes, o contexto social que permitiu um ato tão horrível e o impacto duradouro que se repercute através das gerações. Esta história não é apenas sobre um incêndio, é um testemunho da resiliência dos que sobreviveram e um apelo para enfrentar a escuridão do passado. 2. A vida dos rapazes. Dentro dos limites da Arkansas Negro Boys Industrial School, um grupo de jovens adolescentes negros, com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos, testemunhou um capítulo da história marcado pela injustiça e pela brutalidade. Estes rapazes, cujos rostos foram captados em fotografias desbotadas, foram mais do que meras vítimas. Foram um testemunho do espírito duradouro de resistência perante a adversidade. A vida destes rapazes foi marcada por uma realidade que nunca deveriam ter tido de suportar. Confinados dentro dos muros de um local que deveria ter lhes proporcionado educação e orientação, encontraram, em vez disso, uma existência caracterizada pela miséria e pelo desespero. Os seus dias eram passados em trabalhos forçados, um ciclo de labuta que apenas exacerbou as suas já terríveis circunstâncias. As cicatrizes que carregavam não eram apenas físicas, estavam gravadas nos seus próprios seres, resultado de um sistema que valorizava as suas vidas como dispensáveis. O pessoal, a quem foi confiado o seu cuidado, perpetuou uma cultura de abuso e humilhação. Estas jovens almas desejosas de educação e de uma oportunidade de um futuro melhor eram recebidas com crueldade e indiferença. Os maus tratos físicos e emocionais tornaram-se a norma, uma vez que o pessoal exercia o seu poder para controlar aqueles que não tinham meios para resistir. Era um contraste gritante com o tratamento dispensado aos seus homólogos brancos em instituições mais bem financiadas.
Estes rapazes, apesar das probabilidades que se lhes opunham, agarraram-se aos sonhos de uma vida diferente. As suas histórias dão uma imagem viva da discriminação racial sistêmica que assolou o Sul durante essa época. À medida que nos aprofundamos nas suas vidas, descobrimos não só as dificuldades que suportaram, mas também os laços inquebráveis que formarão perante a adversidade. As suas vidas, embora tragicamente interrompidas, continuam a ressoar como um lembrete da necessidade de justiça e igualdade. 3. O Sul segregado. Para compreender verdadeiramente a profundidade da tragédia que se desenrolou na Arkansas Negro Boys Industrial School, é essencial mergulhar no sistema profundamente enraizado de segregação racial que caracterizou o Sul dos Estados Unidos durante essa época. Ao examinarmos as imagens históricas, ficamos a conhecer a realidade perturbadora de uma sociedade dividida por linhas de cor e preconceito. O sistema educativo da época era regido pela doutrina arrepiante dos separados mas desiguais. Esta doutrina, mascarada de legalidade, perpetuou um ambiente de divisão que garantiu que os estudantes brancos e negros permanecessem isolados uns dos outros. As próprias instituições que se destinavam a capacitar e a elevar as mentes dos jovens tornaram-se num terreno fértil para a desigualdade e a injustiça. Os estabelecimentos de ensino atribuídos aos estudantes negros eram deliberadamente inferiores em todos os aspectos. Sem recursos, financiamento e oportunidades, era-lhes negada uma oportunidade justa de ter uma educação de qualidade. Tratava-se de um esforço calculado para minar o seu potencial, para lhes retirar as ferramentas necessárias para desafiar o status quo. A segregação não era apenas uma separação física, era uma manobra estratégica para manter o domínio da população branca. Quando olhamos para o passado, é evidente que o sistema de ensino segregado foi concebido para perpetuar o ciclo de desigualdade que assolava o Sul. A falta de acesso a uma escolaridade adequada foi um ato deliberado de racismo sistêmico que teve consequências de grande alcance para as gerações vindouras. Este pano de fundo contextualiza os horrores que se desenrolaram dentro das paredes da Arkansas Negro Boys Industrial School e sublinha a urgência de confrontar a nossa história. 4. A era Jim Crow. As chamas que consumiram a Arkansas Negro Boys Industrial School tiveram como pano de fundo a era Jim Crow, um período negro e tumultuoso da história americana. Foi uma época em que a segregação era imposta por lei, uma época de violência racial, pobreza sistêmica e discriminação profundamente enraizada. Ao olharmos para as imagens dos sinais de Jim Crow, somos transportados para uma época em que a cor da pele de uma pessoa ditava os seus direitos, oportunidades e até a sua própria sobrevivência. A época foi marcada pelos horrores do linchamento, uma manifestação grotesca e horrível de ódio racial. Os negros americanos enfrentavam não só o medo de condenações injustas, mas também o espectro aterrador de serem linchados. Uma ameaça que pairava sobre as suas vidas, uma lembrança constante do perigo que corriam. O incêndio que engoliu a Arkansas Negro Boys Industrial School não foi um incidente isolado. Foi um capítulo trágico de uma narrativa mais vasta de animosidade racial que levou à perda de inúmeras vidas negras. No meio desta escuridão, surgiram indivíduos corajosos e movimentos de base para desafiar o status quo. O movimento dos direitos civis começou a ganhar força, alimentado pela determinação daqueles que se recusavam a aceitar a realidade opressiva que eram obrigados a suportar. O incêndio no dormitório é um testemunho claro das profundas injustiças que foram infligidas às comunidades negras durante a era Jim Crow. 5. O encobrimento. No rescaldo do incêndio devastador, a reação das autoridades foi muito significativa. Ao leme estava o governador Orval Faubus, uma figura proeminente no estado e um acérrimo defensor da segregação. A sua liderança durante este período foi marcada pela incapacidade de procurar justiça para as vítimas e pelo empenho em manter o status quo da desigualdade racial.
Quando a notícia da tragédia se começou a espalhar, foi recebida com uma reação que era desanimadoramente previsível. O incidente rapidamente desapareceu da vista do público, ensombrado pelos acontecimentos de maior dimensão relacionados com os direitos civis que se estavam a desenrolar por todo o país. A atenção dos meios de comunicação social foi atraída para histórias de protestos, marchas e actos mais proeminentes de violência e discriminação racial. O incêndio na Arkansas Negro Boys Industrial School, apesar de ser um acontecimento trágico por si só, tornou-se apenas mais uma entrada numa longa lista de atrocidades cometidas contra os negros americanos durante esta época. O incêndio do dormitório foi um reflexo pungente das injustiças sistêmicas mais amplas que assolavam o Sul, mas a sua história foi ofuscada pela luta pelos direitos civis à escala nacional. Décadas mais tarde, em 2019, foi erigido um memorial em honra das 21 jovens vidas perdidas no incêndio. Os seus nomes gravados em placas de metal, uma lembrança solene das vidas que foram arrancadas pelo ódio. Este capítulo oculto da história, uma história de terror e injustiça, serve como testemunho da resiliência daqueles que lutaram pelos direitos civis. É um lembrete de que todas as lutas pela igualdade têm raízes no passado e que o reconhecimento destas histórias não contadas é essencial para a construção de um futuro mais justo. Ao recordarmos as vidas perdidas, recordemos também os inúmeros outros que enfrentaram os mesmos horrores e deixemos que as suas histórias nos inspirem a continuar a luta pela igualdade, pela justiça e por um mundo livre das sombras do ódio e da discriminação.